Olá, quinto ano. Vamos a mais uma aula de ciências. Pega o livro de vocês na página 153 e nós vamos estar falando sobre a cadeia e teia alimentar. Lembra que na nossa aula anterior nós falamos sobre os produtores, os consumidores e os decompositores? Que todos eles formam a cadeia alimentar. Lembro que os seres produtores nós falamos que são organismos que produzem seu próprio alimento, né? Como por exemplo os vegetais. E esse alimento eles retiram do solo, né? Da energia solar, do meio ambiente, da água, enfim. Já os seres consumidores, lembra que nós falamos que são elementos vivos, mas que não produzem seus próprios alimentos. E esses seres somos nós mesmos, homens e os animais. Eles precisam de outros seres para se alimentar, né? Eles precisam pescar, cultivar, caçar. E os decompositores, que são os seres que se alimentam dos organismos mortos, não é isso? Eles fazem a reciclagem desses nutrientes, ou seja, eles devolvem à natureza. E esses decompositores, nós vimos que são os fungos e as bactérias. Bom, vamos ver então como funciona a cadeia e as teias alimentares. No ecossistema, esses elementos vivos que nós citamos aqui, eles se relacionam entre si. E uma das formas mais importantes desse relacionamento é por meio da própria alimentação, é por meio de se alimentar. Porque é por meio dessa alimentação, por meio do alimento, que eles adquirem a energia para estar realizando as suas atividades, para viver e para sobreviver. Eles precisam se alimentar. Então, todo ser vivo precisa do alimento. Então, a teia alimentar é a reunião de diferentes cadeias alimentares de um ecossistema, né? Lembra que nós falamos também no primeiro assunto sobre o ecossistema, que são o quê? Formado por elementos vivos e elementos não vivos de um determinado lugar, que existem vários tipos de ecossistema, né? Que é um ambiente, a natureza, o meio, o habitat, e esse ambiente ele é formado pela interação entre os fatores bióticos e os fatores abióticos. Lembram disso? Pois bem, uma cadeia alimentar é formada por 3 elementos, como eu já citei, que são os produtores, os consumidores e os decompositores. E sempre começa com um ser vivo que produz o seu próprio alimento. E esse ser, geralmente, que produz o seu próprio alimento, como eu falei já a princípio, são os vegetais ou uma alga. A cadeia alimentar acontece exatamente assim. Segue sempre um animal que se alimenta do vegetal ou da alga, né? E continua com outro que se alimenta do primeiro. Então, esses animais, eles são chamados de consumidores, porque esses animais, eles se alimentam de vegetais ou de outros animais. Então, a cadeia alimentar, ela termina nos fungos e nas bactérias, pois esses seres vivos, eles se alimentam de matéria orgânica. E por essa razão, por eles se alimentarem da matéria orgânica, é que eles recebem o nome de decompositores. Então, a decomposição da matéria orgânica libera nutrientes no meio ambiente, ok? Então, esta relação da cadeia alimentar, ela é alterada quando temos o mesmo animal que se alimenta de vários outros animais e, por sua vez, é consumido por diferentes animais. Então, enquanto esses animais já não conseguem produzir, não têm a capacidade de conseguir, de produzir, né, seu próprio alimento, os vegetais e as algas fazem diferentes, né? Elas retiram o seu alimento, sais minerais e água do solo. Então, como acontece essa cadeia alimentar? É como temos aqui na imagem. Temos aí a plantinha, o gafanhoto se alimenta da plantinha, o sapo se alimenta do gafanhoto e a cobra se alimenta do sapo. E assim funciona, é assim que acontece a cadeias, né, e teias alimentares. Temos mais exemplos aqui de outros animais, né,
como surge essa cadeia de um se alimentando do outro. E assim acontece a cadeia e a teia alimentar. Façam agora a atividade da página 155 e a página 156 e até a próxima aula.